abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu acostumei a ministrar com pedestal, eu acho que fica um pouco melhor. Então, os irmãos reparem, não é querendo aparecer, tá? Às vezes podem passar na mente dos irmãos aí, mas lá em Boa Família, eu tenho pregado alguns domingos e me adaptei a usar o pedestal. É bom que eu fico parado, não fico mexendo para lá e para cá, não tira a atenção dos irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Como é bom, né, irmãos, podemos comemorar o nosso aniversário no altar, na casa do Senhor. O Salmo 124 vai dizer, né, aquilo que o pastor falou: quem tem que sair, irmão, é Satanás. O salmista, no Salmo 124, vai dizer o seguinte: se o Senhor não estivesse conosco. Aí ele dá uma parada e fala assim: diga, ó Israel, os nossos inimigos já nos teriam devorado vivo. Mas Israel só não foi devorado porque Deus era com eles. E na sua vida não é diferente, na minha vida não é diferente. Deus é conosco. Lucas, capítulo de número 24, no nome de Jesus. Versículo 1. Irmãos, eu quero louvar a Deus, porque Deus tem sido bom para com as nossas vidas. Quero aproveitar, né, a oportunidade de fazer um convite para os irmãos. Quem puder estar participando com a gente lá em Boa Família dos cultos. Irmãos, não espere te convidar para pregar para ir lá, não. Deus tem nos abençoado pela misericórdia de Deus. Eu fiquei feliz, né? Fizemos um evangelismo lá, levamos uma banda, já estamos colhendo fruto pela misericórdia. E quando eu cheguei lá, o querosene já estava lá. Irmãos, meu coração se alegrou muito. Daqui de Miraí só tinha ele lá, fora os irmãos, né, que já está direto com a gente lá. Mas se você puder, aparece lá numa quarta-feira. Temos lá um momento de oração pela família. Tem pessoas novas chegando na igreja, tem irmãos que tinham saindo, estão retornando novamente. E quando você puder, vai lá. Você que é diácono, obreiro, se sinta convidado no nome do Senhor Jesus. Amém? E eu conto aí com a cooperação dos irmãos para a glória de Deus. Falei com a minha esposa hoje que o presente que eu ganhei esse ano foi a Júlia e foi os irmãos lá de Boa Família, né? As ovelhas do Senhor. São os presentes de aniversário que eu ganhei esse ano pela misericórdia de Deus. É minha filha e um rebanho que Deus nos confiou para podermos assim cuidar e caminharmos até o céu. Você que encontrou o texto diz amém. Lucas, capítulo de número 24, versículo. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Eu vou repetir a parte C desse versículo mais uma vez. Por que procurais entre os mortos
aquele que vive. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estavam convosco na Galileia. Pai, nessa noite eu te glorifico, eu te exalto, ó Deus, porque eu sei da responsabilidade que é, ó Deus, de pregarmos a tua palavra. Palavra essa, ó Deus, infalível. Palavra essa, ó Deus, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Nós cremos na suficiência da tua palavra, Deus. Nós cremos, ó Deus, que o pregador não precisa de nenhum marabalismo, ó Deus, para que corações sejam transformados e tocados pelo Senhor. Nós cremos nessa noite, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, no livro de Romanos, que o evangelho do Senhor é o poder de Deus. Fale conosco nessa noite, não porque merecemos, não porque somos dignos, ó Deus, mas porque a misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. Só estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos encontrou. Só estamos aqui, Senhor, nessa noite porque a graça que nós não merecemos, ó Deus, nos alcançou. Nós te glorificamos e te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, né? O capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, ou Dr. Lucas, os primeiros versículos, né? Em especial do versículo 1 ao versículo 11, vai falar acerca da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que esse tipo de mensagem está um pouco em extinção nos nossos púlpitos. Quando eu digo nos nossos púlpitos, tá, irmãos? Não digo aqui, mas eu digo no geral. Não se fala mais da ressurreição de Jesus. Infelizmente, não se prega mais acerca da cruz de Cristo. Não se fala mais de arrependimento. Não se fala mais de abandono de pecado. Não se fala mais sobre as coisas dos altos, as coisas de cima. Paulo, ele foi muito feliz quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses. E ele disse no capítulo 3: se ressuscitastes com Cristo, buscai ou pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Eu acredito que esse tipo de mensagem não mexe muito com a gente porque estamos carnais demais. Eu acredito que esse tipo de mensagem sobre cruz, sobre morte, sobre calvário, sobre sangue, não mexe muito com a gente porque nós estamos centralizados demais aqui na terra. Você há de convir comigo que um dos pilares, ou um dos maiores pilares do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Sem ressurreição, não teria perdão. Sem ressurreição, não teria igreja. Sem ressurreição, não teríamos células. Sem ressurreição, não teríamos culto da família. Sem ressurreição, não teríamos quartinho de oração. Sem ressurreição, nós não estaríamos aqui adorando aquele que vive e reina para sempre. Sem ressurreição, o que seria a nossa maior esperança? Nós precisamos entender, irmãos, que a melhor e maior notícia vem do túmulo vazio. Vou repetir mais uma vez. Nós precisamos entender que a melhor e maior notícia vem do túmulo vazio. Ele está vivo, irmãos. Ele vive na sua vida. Ele reina na sua casa.
É interessante que alguns sermões, algumas pregações estão parecidas com o túmulo de Jesus. Algumas vidas, algumas igrejas, alguns ministérios, está parecida com o túmulo de Jesus. Ele não está aqui. Mensagens, pregações carregadas de si mesmo. Mensagens, pregações, ministérios, pastores, obreiros, presbíteros, mulheres, jovens, crianças, que estão centralizando a mensagem da cruz em si, uma mensagem antropocêntrica e não cristocêntrica. Uma mensagem onde exalta o homem, uma mensagem onde coloca o homem lá em cima e dá-se a entender que Deus é patrão dos homens. Deus não é patrão de ninguém. Deus é Senhor. Muito menos empregado, irmãos. Só que o capítulo 24 vai narrar para nós essa grande realidade, a mensagem magna do Evangelho, que é a ressurreição. Só para termos uma ideia, Paulo, ele separa um capítulo inteiro, irmãos, de mais de 50 versículos, para combater alguns irmãos, se eu assim posso dizer, algumas pessoas que estavam infiltrando na igreja e negando a ressurreição dos mortos. Eu estou dizendo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, é um dos textos mais encorajador de toda a Bíblia Sagrada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é um dos textos mais esperançosos para nós. Eu digo isso porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Eu digo que é um dos textos mais esperançosos porque o que deve trazer mais alegria e esperança para o nosso coração é que um dia Jesus virá e irá levar a sua igreja. Eu digo mais esperançoso ou mais esperançosa, porque independente da sua situação financeira, independente da sua circunstância, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, Jesus virá para buscar a sua igreja. Eu digo um dos capítulos mais esperançosos, porque independente da situação do governo, quem estiver na presidência, quem não estiver, quem estiver no Senado, quem não estiver, quem estiver sentado na prefeitura, quem não estiver, quem estiver na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, Jesus virá para buscar a sua igreja. E você há de convir comigo que quando nós ouvimos acerca dessa mensagem, mexe com nossos corações. Algo dentro de nós precisa ser mexido. Por quê? Porque o nosso Senhor virá para buscar a sua igreja, os seus eleitos, o povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Creia eu ou não, creia os ateus ou não, os não religiosos ou não, Jesus virá, irmãos. Ah, mas o fulano é poderoso, mas o fulano tem dinheiro, mas o fulano tem nome, e ele não crê, Jesus virá. Ah, mas o evangelho está pervertido, existem falsos profetas se levantando, cada dia mais e mais o evangelho pervertido está sendo pregado. Isso é um dos principais sinais da vinda de Jesus, a apostasia, abandono da verdade. O túmulo está vazio e Jesus virá para buscar a sua igreja. É por isso que Jeremias vai escrever o livro de Lamentações e vai dizer o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí ele vai dizer, Lamentações 3, 21, que as misericórdias do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos.
É interessante que no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer no versículo 14, versículo 15, 16, 17, 18, 19, ele vai tratar acerca da ressurreição. Paulo primeiro começa apresentando o evangelho, versículo 1, versículo 2, ele vai dizer da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Ele vai dizer que como que o evangelho é poderoso para alcançar corações. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui nessa noite. A mensagem do túmulo vazio é suficiente. Vou trocar em miúdos. Nós não precisamos inventar modas. Nós não precisamos fazer culto diferente. Nós não precisamos de um pregador novo. Nós não precisamos de um culto de avivamento, de um culto diferente. O que nós precisamos é voltar para esse evangelho, onde o túmulo está vazio, onde Jesus reina e está sentado à destra de Deus. Nós não precisamos, irmãos, inventar moda. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós não precisamos dar um jeito para atrair jovens. Nós não precisamos dar um jeito para segurar pessoas na igreja. O que nós precisamos fazer é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer que, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. A nossa vinda aqui, irmãos, é vã se Ele não ressuscitou. Paulo, ele vai dizer, no versículo 19 do capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o último inimigo a ser vencido, Jesus venceu na cruz. É por isso que Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, capítulo 15: onde está a morte, a sua vitória? O inimigo mais temido do homem sem Cristo é a morte. E por incrível que pareça, o inimigo mais temido pelo homem sem Cristo é a morte. E a morte é uma amiga do homem que tem Cristo. Porque a morte não é capaz de vencer aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte é uma ajuda. A morte é um empurrão para estarmos mais próximos e mais perto de Deus. É bem verdade, irmãos, que Jesus por diversas vezes ele advertiu, né? Ele comunicou aos seus discípulos que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Põe aí, por favor, Mateus capítulo 16, versículo 21. Irmãos, só para nós entendermos. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre: você ama o Senhor? Mateus 16, versículo de número 21. Olha o que Jesus disse. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao... Jesus estava advertindo, dando um sinal de alerta para os seus discípulos e aqueles que o seguiam. Mateus capítulo 17, versículo 22. Ao se reunirem na Galileia, que é o texto que nós lemos de Lucas 24:6, né? Ele não vos advertiu na Galileia, por acaso vocês não se lembram que ele ressuscitaria? Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Versículo 23. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será. Então profunda
tristeza abalou os... Por que os discípulos se abalam com essa mensagem? Porque a visão deles acerca de Jesus ainda era superficial. A ideia que eles tinham de Jesus é que Jesus iria transformar, Jesus iria libertar os judeus do Império Romano, de um jugo, de um governo corrupto, que só sabia oprimir o povo. Só que essa não era a realidade da mensagem de Jesus. O centro da mensagem de Jesus é: eu vou ser entregue, eu vou ser morto, porque para que haja perdão, para que haja remissão de pecado, ele tinha que morrer, ele tinha que padecer. Mas Deus, mostrando que ele aceitou o sacrifício, o Filho do Homem também deveria ressuscitar. Mateus capítulo 20, versículo 17. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. 19. E o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas olha a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso aqui é o suficiente. Isso aqui causa arrepio em mim. Isso aqui mexe comigo, irmãos. Mas ao terceiro dia, ele será ressuscitado. Mateus 26, 2. Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus nunca escondeu dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, que ele iria morrer, que ele seria entregue, que ele seria traído, que ele seria vendido, que ele iria ser humilhado, porque humilharam Jesus, cuspiram em sua face, pegaram uma coroa de espinho e com um pedaço de pau, de madeira, bateram em sua cabeça, e os espinhos, a coroa de espinho foi fincando em sua cabeça. Zombaram de Jesus, irmãos. Alguns soldados que estiveram perante ele disseram: você salvou tantas pessoas, salva-te a ti mesmo. Jesus nunca escondeu isso dos seus discípulos, mas como eu disse, irmãos, era necessário para que houvesse perdão para as nossas almas. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós precisamos entender, irmãos, que com a ressurreição de Jesus, todo crente, todo eleito, todo nascido de novo, teve vitória. Essa vitória ninguém dá glória a Deus, né, irmãos? Eu vou repetir porque é o Evangelho sendo pregado. Com a vitória de Cristo, de Jesus na cruz, todo crente, todo eleito, todo nascido de novo, obteve vitória. A mensagem central do Evangelho é: nós não teremos vitória, nós já obtivemos vitória através da vitória de Jesus. Como eu disse, esse tipo de mensagem não gera. Se estivesse entregando chave de carro, casa, a sua vitória vai chegar. Os irmãos já estavam pegando a vitória, puxando a vitória, recebendo a vitória, chamando a vitória. Se tivesse campanha, 7 mergulhos não sei o que, derrubando gigantes, derrubando aquilo, isso aí mexe, irmãos. Só que o Evangelho é isso aqui, irmãos, que com a vitória de Jesus na cruz, todo crente não está buscando vitória, já obteve. Deixa eu ver se tem crente vitorioso aqui nessa noite. Tem 1, tem 2, tem 3.
Pode ter mais gente levantando. Deixa eu ver se tem crente vitorioso aqui nessa noite. Vitória, irmãos. Vitória para vencer o pecado. Vitória para vencer a mentira. Vitória para amar o irmão. Vitória para orar mais. Vitória para nos colocarmos mais na brecha e no centro da vontade de Deus. Vitória para termos a mente transformada, segundo Paulo em Romanos 12. Vitória para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Todo crente, ele é vitorioso. Pois assim a vitória sobre o pecado e sobre a morte, Jesus ressuscitou, e com isso fomos ressuscitados com Ele. Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha a vitória do crente. Deus nos ressuscitou com... Olha a vitória do crente, porque estávamos mortos em ofensa, pecados e transgressões. E com Ele quem, irmãos? Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos 4:25. Fazendo um favor. Olha que interessante, irmãos. Todavia, Romanos 4:25. Está o versículo 5 aí. É isso mesmo? E ele foi entregue à morte, para pagar todos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa metade. Vamos falar alto, irmãos. É a metade ou é completo? Completo o quê, irmãos? Completo o quê, irmãos? A vitória de Cristo é a nossa vitória. Porque através da vitória de Jesus na cruz sobre a morte, sobre o pecado, nós fomos justificados completamente. Eu não sou meio salvo. Eu sou salvo em Jesus. Eu não fui meio justificado. Eu sou totalmente justificado em Jesus. Irmão Hélio, nós não fomos meio perdoados. Nós fomos totalmente, meu Deus do céu, perdoados por Jesus. Eu não fui meio aceito, eu fui totalmente aceito por Ele. Eu não fui meio amado como os homens me amam pela metade, porque o homem ama assim, se você tem para oferecer, ele te ama. Até onde você prestar, alguém vai com você, mas depois que você não presta, você é descartado e é jogado. Mas com Jesus na cruz é diferente. Ele nos ama. Você pode levantar sua mão? Ele nos ama por completo. É por isso que você não precisa ter uma dependência amorosa. É por isso que você não precisa ter dependência de amizades. Se fulano me deixar, eu não sei o que será de mim. Se fulano deixar de falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, você tem Jesus na sua vida. Jesus é o suficiente. A presença de Jesus precisa ser tudo em nós. Quantas pessoas que sofrem traumas, porque fulano não se relaciona mais comigo, é porque não entendeu isso aqui, irmãos. Irmãos, eu amo, eu tenho amigos, amo, irmãos, é muito bom, irmãos na igreja, pessoas próximas, irmãos,
Mas não tem nada melhor do que Jesus. Os irmãos sabem o amor que eu tenho pela minha esposa, pelas minhas filhas. Irmãos, é satisfatório. Hoje 2 moças me perguntou lá, estava fazendo algumas perguntas sobre casamento. Aí eu falando para ela, como é que é satisfatório poder chegar em casa depois de um dia de trabalho, você vê lá sua mulher, seus filhos. Não tem dinheiro, irmãos, que compre isso. Só que deixa eu falar algo para você. Eu amo minha esposa, eu amo as minhas filhas. Mas não tem nada melhor do que Jesus, irmãos. Porque eu sei, irmãos, de onde Deus me tirou. Eu sei que o que Jesus fez para mim, a minha esposa não podia sequer fazer por mim. Ame a sua família, ame a sua casa, mas ame o Senhor. Mas o que me chama a atenção no texto, irmãos, e aqui eu vou começar a pregar para os irmãos e já caminho para o final. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Você pode pôr Lucas 24, fazendo favor aí? Olha que interessante. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, logo ao arraiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Irmãos, acerca do relato da ressurreição de Jesus, os 4 evangelistas falam desse relato. Cada um relata de uma forma. Por exemplo, no texto que nós lemos, está dizendo que as mulheres foram ao arraiar, pegaram lá os aromas que elas foram no mercado para comprar, para embalsamar o corpo de Jesus. Alguns evangelistas dizem que havia 2 homens, 2 anjos. Um outro evangelista fala que havia um jovem lá dentro. Outro evangelista relata e diz que quando as mulheres estavam de caminho ao sepulcro, para até então a intenção delas era embalsamar, perfumar o corpo de Jesus, o túmulo qual José de Arimateia havia comprado para que pusesse, para que colocasse o corpo de Jesus, porque nem túmulo ele tinha. No seu nascimento não teve lugar, na sua morte tiveram que comprar. Alguns textos falam que as mulheres foram indagando e se perguntando, porque a Bíblia fala que José de Arimateia comprou o túmulo e ele mandou colocar uma pedra. Irmãos, não era pedrinha, não era pedra grande. E as mulheres foram indagando. E quando nós chegarmos lá, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para remover a pedra? E por aí vai. Mas o que me chama a atenção é que elas vão ao mercado, elas compram especiarias. E como eu disse para os irmãos no começo da mensagem, irmãos, elas ouviram a mensagem acerca de Jesus, que ele iria morrer, que ele iria padecer, que o Filho do Homem iria ressuscitar. Então, para pensar comigo, irmãos. Essas mulheres que foram ao sepulcro, que caminharam com Jesus, desde o começo do seu ministério, elas foram movidas por algo para irem até o sepulcro. Os irmãos há de convir comigo que não é a fé. Porque se tem algo que elas não tinham neste momento aqui, pastor, era fé. Porque qual era a mensagem? Eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Elas não têm fé. Elas estavam totalmente, irmãos, desacreditadas por tudo que elas tinham visto Jesus passar e padecer. Elas estavam totalmente com dúvidas. Algumas traduções diz que elas estavam perplexas, elas estavam, irmãos, desorientadas. Porque se elas tivessem acreditado que Jesus era Deus, a última coisa que elas iriam fazer é ir ao sepulcro. E muito mais levar perfume, aromas, fita
para embalsamar o corpo de Jesus. Só que, se não é fé o que leva aquelas mulheres lá, o que leva elas lá então? O amor, irmãos. O amor. E aqui eu pergunto para mim e para você: você ama o Senhor? Porque o que leva elas lá, irmãos, não era a crença no fato que Jesus iria ressuscitar. É o relacionamento que elas haviam construído com Jesus. O amor que elas haviam tido pelo Cristo. E a gente precisa entender, irmãos, nós precisamos entender como igreja, porque a igreja ela foi chamada para glorificar a Deus, através de uma pregação fiel, como tem sido aqui nesse púlpito, pela misericórdia de Deus, e lá em Boa Família, porque teve um outro obreiro lá, pastor Caio, que expunha o texto, e aqui tem os nossos pastores, pastor Marcel, pastor Hébito. A igreja precisa glorificar a Deus através da pregação centralizada em Jesus Cristo. Mas a igreja também precisa, e nós como igreja, a igreja também precisa glorificar a Deus através, irmãos, do exercício do amor. Porque o amor é o cartão de visita de uma igreja. É uma marca registrada de uma igreja, irmãos. O amor é uma evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É a marca, irmãos, de uma igreja. Aquelas mulheres não tinham fé, mas elas tinham amor por Jesus. E esse amor, mesmo perplexa, mesmo desacreditadas, mesmo desorientadas, faz com que elas vão vivenciar o maior acontecimento da história da humanidade, Cristo ressurreto. E a gente, irmãos, precisa amar. Se nós como igreja queremos viver coisas sobrenaturais, precisamos aprender a amar. 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, coloca aí fazendo favor. Capítulo 4, versículo 7. Você que está comigo diz amém. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Olha que interessante. Amados, amemos uns aos, pois o amor procede de Deus. Procede de quem, irmãos? E todo aquele que ama e é nascido e conhece a Deus, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Vamos continuar o texto. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Pode prosseguir fazendo favor. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pode parar aí. Aquelas mulheres entenderam que antes delas amarem a Jesus, elas foram amadas por Jesus. E esse amor faz com que elas vão até o sepulcro e tenham essa mensagem cravada em seus corações: Ele não está aqui, ressuscitou. O texto continua. Assim nisto, amados, considerando
que Deus amou dessa forma, nós, que somos igrejas, também devemos amar uns aos irmãos, uns aos outros. Porque se o amor leva aquelas mulheres até o sepulcro, depois de ver o que elas viram, irmãos, o que leva você a amar a minha pessoa? Eu sei que eu sou chato, eu sei que sou enjoado. O que leva você a me tolerar? O que leva você a querer estar comigo, a congregar comigo, a caminhar comigo? Está ali o Daniel, a trabalhar comigo, irmãos, é o amor. É o amor com que Deus nos amou. Irmãos, o que leva você, o que precisa levar você a sair da sua casa numa quinta-feira fria como essa, para adorar a Deus, para congregar junto com os irmãos, para clamar a Deus pela sua casa, pela sua família, a estarem juntos uns dos outros, é o amor, irmãos. Com o mesmo amor com que Deus nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor aperfeiçoado em nós. O que aperfeiçoa a igreja é o amor. Abra para mim, por favor, aí. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26. Irmãos, eu ia ler até o versículo 21. Mas eu vou pular aqui. João 17, 26. Olha o que Jesus está dizendo para nós, irmãos. E eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. João 13, versículo 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Versículo 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes uma boa pregação, se tiverdes muitas línguas na igreja, se tiver muita profecia na igreja, se tiver muita manifestação de demônio na igreja, se tiverdes, por quem, irmãos? Uns pelos outros. Você ama o seu irmão que está do seu lado, irmão? Porque para você amar a Deus, tem que amar o irmão do seu lado. Porque João vai dizer, como é que eu posso falar que amo a Deus que não vejo, mas não amo meu irmão que vejo do meu lado? Pastor Marcelo, certo dia nós conversando, eu achei interessante, irmãos, e aqui eu já estou caminhando para o final. Sobre cuidado, sobre se preocupar com pessoas. E quando você começa a viver o ministério, irmão, você começa a ter uma outra visão, você tem um outro parâmetro, uma outra realidade. E um dia a gente conversando, eu achei interessante a colocação dele sobre filhos, cuidado. Irmãos, tá lá minha filha Laura, a Júlia vai nascer. Irmãos, se a Laura e a Júlia for pesado demais para mim, por exemplo, se eu viver só reclamando de Laura e Júlia, se tudo for pesado demais, irmãos, se eu não consigo ter alegria em servir a minha casa, como é que eu vou ter alegria de servir os meus irmãos na igreja? É por isso, irmão, que a gente faz pouco caso. É por isso que hoje a gente vive no nosso mundinho, no nosso quadrado, e cada um com o seu cada um, e deixa acontecer, arder. É por isso que a gente não se preocupa com ninguém mais. É por isso que a gente não tem coragem de mandar mensagem para ninguém. Ô fulano, como é que você está? Você faltou do culto, você não veio hoje. Por onde você está andando? O que aconteceu? Você sumiu. Irmãos, a gente não tem coragem de chamar pessoas para estar com a gente, para ir na casa da gente, para caminhar com a gente.
Irmãos, a gente não consegue se alegrar com a vitória dos nossos irmãos mais. Eu acho interessante que às vezes a gente até se alegra, se não ultrapassar a nossa vitória. A gente até torce para fulano crescer, a gente até torce para fulano romper, até aonde ele não ultrapasse aonde eu rompi. Irmãos, porque lá fora o pau está quebrando, irmãos. Um dia desses eu separei uma briga lá no morro, irmãos. Tinha um monte de gente em volta. O outro rapaz subiu em cima do outro, agarrou no gogó dele, irmão. E o outro já estava com a butuca de zóio para fora, irmãos. Irmão, e um monte de homem forte. E ninguém fazia nada. Eu falava assim, eu sou ralinho, eu estou com um capacete na mão, eu vou ter que dar e correr. Porque se esse rapaz me pegar também, ele me mata, porque ele é muito forte. Irmãos, lá não tem amor. Irmãos, eu dei no rapaz, porque esse rapaz já teve problema com meu pai, eu fiquei com medo dele confundir as coisas, achar que eu estava aproveitando a situação para querer brigar, mas graças a Deus. Irmãos, não era demônio não, porque se fosse demônio, saía no nome de Jesus, não era carne. Então você tem que usar a força da carne, tá? O pastor Marcos Paulo não é crente não, porque não expulsou o demônio. Vai lá expulsar o demônio então, para você ver, ué. Vai lá. Um dia desse tinha uma mulher com uma faca desse tamanho, uma peixeira, irmãos. Aí chamou meu sogro, né, mais acostumado. Falei, eu vou com o senhor. Aí ele olhou assim. Aí a mulher quando viu, eu quero ver o pastor entrar. Ele começou com a espada. Ele falou assim, Marcos Paulo, não vou entrar lá. Porque se eu entrar lá, eu vou ter que dar uma banda nela. Porque ele não é demônio. Porque era uma butuca de uma mulher, meu filho, com uma faca. Então, irmãos, só Deus. A gente ri, irmão, mas é sério. Lá fora eles estão se degladiando, irmãos. Lá fora eles estão que nem os profetas de Baal e Azer, irmão. Tá puxando uma faca um no outro, tá se matando uns aos outros. E aqui dentro da igreja não pode ser assim, irmãos. Se fulano caiu, você não tem que aplaudir não, meu querido. Se fulano errou, se fulano pecou, você não tem que achar bonito não. Você não tem que espalhar para os outros não, irmão. Parece que a gente fica feliz. Fulano de tal caiu. E o pior, irmãos, a gente torce para fulano cair. A gente torce para fulano ter uma queda, irmãos. Mas no nome do Senhor Jesus, a igreja que ama a Deus e que ama o seu próximo, ela precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra as potestades malignas do inferno, irmãos. Como o pastor disse aqui, irmãos, o que tem que sair dessa igreja não é pessoas. O que tem que sair dessa igreja não é vidas. O que tem que sair dessa igreja é a contenda, é a fofoca, é a mentira, é Satanás, irmãos, que tem que sair. É um amor, irmãos. Para nós encerrarmos, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não o tiver, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Versículo 2. Olha as mulheres aqui, no sepulcro. Olha as mulheres, irmãos. Porque alguns evangelistas dão os nomes das mulheres. Dizem que é Maria, Salomé, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Mas dá-se a entender que havia várias mulheres. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, boa pregação, boa exposição, expert em exegese, em escatologia, nós somos expert, irmãos, em falar sobre a volta de Jesus. Eu sou pré, eu sou pós, eu sou messa. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio.
Mas olha o que Paulo, irmãos, está dizendo. Eu posso conhecer toda a ciência, e ainda que tenha uma fé, irmãos, fé, Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas é a certeza daquilo que não se vê, irmãos. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dos principais temas que Paulo trata em suas cartas, quando ele escreve às igrejas, é sobre fé, uma fé madura, maturidade cristã. Irmãos, uma das principais virtudes da vida cristã é maturidade, irmãos. Só que a maior delas, a que supera todas, é o amor, irmãos. Ainda que tenha toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver, é possível dar o corpo para ser queimado e não ter amor? Sim. É possível pegar todos os meus bens e doar e não ter amor? Sim. É possível ser generoso e não ter amor? Sim. É o que Paulo está dizendo. Porque o que nós precisamos nos atentar, o que é a nossa motivação? Será que a vaidade do nosso coração, o nosso eu, o nosso ego está sendo inflamado para fazer aquilo, para se mostrar, para mostrar que ajuda, para mostrar que tem, para mostrar que faz? Mas é um amor, irmãos. Se não tiver o amor, um amor de Cristo, um amor imerecido, um amor que apesar do nosso demérito, Ele nos amou, irmãos. Um amor que apesar de eu não merecer todos os dias esse amor, Ele me amou, Ele te amou. Todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso, irmãos. O amor não tem inveja. Tá, irmãos? O amor não é invejoso. O amor não inveja a casa de ninguém, o carro de ninguém, a roupa de ninguém, a viagem de ninguém. Não se vangloria. O amor não bate no peito e fala: foi eu que fiz, foi eu que realizei. O amor aponta para Cristo. O amor não é arrogante, versículo 5. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Irmão, tem gente que fica nervosa à toa, quer bater nos outros. Tem gente que é egoísta, irmãos. Se fulano de tal fizesse comigo, eu dou nele. Não guarda ressentimento. Quantas pessoas na igreja rancorosas, irmãos, guardam rancor das pessoas. E o que levou aquelas mulheres a encontrar a maior mensagem já ouvida e já pregada: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, foi o amor. Põe no último versículo aí, fazendo favor. Acho que é o versículo 13 mesmo, se eu não me engano. Fica sobre os seus pés, irmãos. Sendo assim, permanecem até o momento. Este 3, a fé, a esperança e o amor. Ponto. Aí Paulo vai dizer: contudo, o maior deles é o amor. É o amor que vai levar você a suportar esse irmão do seu lado. É o amor, irmãos, que vai levar você a ter o desejo de estar com esse irmão. É o amor que vai levar você a amar a Deus acima de todas as coisas.
Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que nós precisamos, irmãos, é do amor. Não precisamos de uma pregação maravilhosa, é do amor. Precisamos exercitar esse amor. E como é que começa? Amando o seu irmão do lado, se preocupando com ele, se aproximando dele, cuidando dele, auxiliando ele. Paulo vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Eu já falei isso aqui e volto a falar, irmãos. Esse suportar não tem nada a ver em suportar alguém chato como eu. É ser suporte na vida de alguém. É como se fosse a mala que tem a alça para carregar, para facilitar, irmãos. Irmãos, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Facilite a vida desse irmão. Deus te levantou para ajudar esse irmão, para ajudar essa irmã. E eu creio que a Igreja Batista Reviver será conhecida como uma igreja que ama. Uma igreja cujo cartão postal é o amor. Aquela igreja, ela tem uma recepção calorosa. Aquela igreja, quando eu vou lá, eu me sinto em família, eu me sinto abraçado, eu me sinto cuidado. O pastor tem ministrado aqui, né? Eu me pertenço àquela igreja. Tem algo lá que me dá vontade de não sair de lá, irmãos. E uma igreja que ama, irmãos, ela prega a verdade. E isso aí não faz com que as pessoas fiquem com raiva, não. Porque o amor corrige, o amor exorta. Mas no nome de Jesus, irmãos, que Deus nos dê graça e amor para amar uns aos outros e ao Senhor. Vamos orar? Pai, nessa noite eu quero te glorificar, Deus. Eu te glorifico, Deus, porque muitas das vezes estamos parecidas com essas mulheres, ó Deus. Mas eu creio, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós com este amor, ó Deus. Que o Senhor mexa algo dentro de nós, ó Deus, e nos leva, assim como o apóstolo Paulo disse, ó Deus, a não ter a nossa vida por preciosa. Que possamos ter os nossos olhares, os nossos olhos fixados no Senhor. Que os nossos olhos não venham estar fixados na nossa fé, mas no autor e consumador da nossa fé. Porque o erro daquelas mulheres, ó Deus, foram fixar os seus olhos na fé dela e não no autor e consumador da fé delas. Leva essa igreja a amar cada dia mais e mais. Leva essa igreja, ó Deus, a se sacrificar cada dia mais e mais, uns pelos outros, em amor, não em vaidade, ó Deus. Não por vanglória, não por egoísmo. Eu te peço, ó Deus, o amor do Senhor nos constrange, o amor do Senhor, ó Deus, nos mostra o quanto somos pequenos, o quanto somos pecadores, o quanto somos indignos, ó Deus. Eu te peço a tua misericórdia, Deus. Eu te peço a tua presença sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vivemos, ó Deus, dias difíceis, onde pessoas lá fora, Deus, estão se matando por muito pouco, ó Deus. Vivemos dias difíceis, ó Deus, onde nós vimos mães esquartejando crianças, bebê. Vivemos dias difíceis, ó Deus, onde vimos pais estruparem crianças, bebês, ó Deus. Mas eu creio, ó Deus, que o amor do Senhor estará sobre nós. Nos ajuda, ó Deus, a nos preocupar mais com nossos irmãos. Nos leva, ó Deus, a não ter a nossa vida por preciosa, Deus. Nos leva, Deus, a fazer como o Senhor fez, a servir. O Senhor serviu os discípulos. Nos leva a servir, ó Deus, em demonstração de amor, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a tua igreja, ó Pai. Ajuda o teu povo, ó Deus, e que possamos, ó Deus, estar nesse amor, porque a tua palavra diz que lá no céu nós não vamos precisar de fé, não vamos precisar de esperança, mas lá no céu, ó Deus, o amor continuará, ó Deus. Que esse amor queime o nosso coração e nos leve para esse lugar de oração. Que esse amor queime o nosso coração e nos leve para esse lugar de dependência, de piedade, ó Deus. Eu te suplico, ó Deus, tenha de misericórdia, ó Deus, e nos ajuda, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Se você pode, aplaude a Ele bem forte, porque Ele merece, irmãos.
Deus. Quantos foram abençoados, meus irmãos? Cristo está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. Nessa noite, nós vamos agradecer a Deus pela vida do Marcos Paulo. É um presente simples, Marcos Paulo, em nome da Igreja Batista Reviver em Miraí para você. Olha só, eu quero ler um texto. Abre aí para mim, Dudinha, fazendo favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pode começar do 1. Marcos Paulo, irmãos, é um obreiro abençoado que aceitou o desafio pastorear a igreja de Boa Família. E eu lembro que quando Deus colocou no meu coração para compartilhar com ele, falei, Marcos Paulo, Deus colocou no meu coração, quero que você ora, coloca diante do Senhor, troca ideia com a Miriam, e se for de Deus as coisas vão acontecer. E eles oraram e a gente foi conversando, amadurecendo, e enquanto ele pregava aqui, esse texto veio no meu coração de 1 Pedro, que Pedro dá conselho aos presbíteros, aos pastores. Olha o que diz: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que também sou presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipantes da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho que está o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Verso 3. Nem como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Esse texto, no verso 2, Pedro faz um apelo para os pastores. Pastoreai a igreja de Deus que há entre vós, não por sorte da ganância. Muitas vezes, os obreiros recebem convites, Talvez pode surgir um convite, vou abrir um trabalho lá em Muriaé, numa grande igreja, um exemplo. Aí as pessoas olham e falam assim, Muriaé, uma grande igreja, uma grande cidade. Vou abrir uma igreja lá em São Paulo, lá no Rio. E as pessoas olham e falam assim, eu vou crescer. Mas será que todos aceitariam o convite de ir para a Boa Família? Não que Boa Família seja menos importante, mas eu lembro que conversando, nas muitas conversas que eu tive com ele, diante desse desafio, Marcos Paulo nunca falou em recurso, dinheiro, salário de pastor. Ele falou assim, não, pastor, eu quero ir porque eu entendo que Deus tem um chamado na minha vida. Entendendo esse chamado, eu quero cuidar do rebanho do Senhor. Sabe, o que ficou marcado no meu coração são pessoas como ele, que aceitam o chamado de Deus, não por sorte da ganância, não porque vai ter algum recurso, vai ter alguma bênção, não, muito pelo contrário. Eu não toquei em momento nenhum assunto financeiro com ele. Fala assim, a igreja vai te dar tanto, a igreja não, e eu não prometi nada e continuo não fazendo, Mas eu louvo a Deus porque o coração dele está no Senhor, e quando está no Senhor, está na obra de Deus, está na vida dos irmãos. Marcos Paulo, nós aqui na sede, e eu como pastor, louvo a Deus pela sua vida. Nós agradecemos ao Senhor por você ter aceitado esse desafio. Pastorear não é fácil, Esses dias a gente jantando junto, e ele falou, minha visão mudou completamente, pastor, porque quando a gente entra, a gente sabe como que é estar na frente de um rebanho. E é assim mesmo que a gente vive, pastoreando, crescendo, cumprindo o propósito de Deus. Amém? Então nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Eu quero convidar os pastores, pastor Miguel, pastor Everton, vem aqui. Nós vamos orar pela vida dele. Deus te abençoe. Receba esse humilde presente. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dele. Você pode estender as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a vida desse servo de Deus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, meu Deus, pelo coração do teu filho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através dele. Sei que o Senhor tem moldado, sei que o Senhor tem guardado, movido, Pai, Senhor, na tua vontade, se revelando a ele e, consequentemente, no rebanho a qual o Senhor tem confiado ao teu filho.
A minha oração é que o Senhor continue sendo com o teu servo, capacitando ele, derramando a tua graça, o teu poder, a tua unção. Senhor, nós abençoamos a casa, a esposa, as filhas. Deus, o trabalho das mãos do teu servo, que ele seja cada dia mais lapidado, cheio do teu Espírito Santo. E como ele pregou nessa noite, nunca falte um amor do Senhor sobre o coração do teu filho, Pai. Que ele possa amar o Senhor de todo o coração, para assim amar também aquelas pessoas que o Senhor morreu naquela cruz. Ó Senhor, nós te agradecemos, abençoamos o teu filho e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor. Nós vamos encerrar. Ele começa tradicional, depois ele levanta a voz e já vira pentecostal. E ele tenta ser tradicional, mas amém. Irmãos, domingo tem o quê? Santa Ceia, amém? Quantos vão estar na Santa Ceia? Glorificando o nome do Senhor. Domingo pela manhã nós teremos consagração aqui com toda a igreja. 9 horas estaremos aqui buscando a face do Senhor. Quem vai vir em nome de Jesus? Venha buscar a face do Senhor com a gente. Vai ser muita bênção. E domingo à noite, culto de Santa Ceia, louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos juntos. Traga a sua primícia, o seu alimento. Seja um portador de um amor aí na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando até amanhã às 10 da noite. Hoje tem às 10 horas da noite. Estaremos dobrando o nosso joelho, buscando a face do Senhor. Ore com a gente e é bênção demais. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe e aplauda ao Senhor.